Tem horas que dá vontade de largar, essa que é a verdade. Uma semana que começou com uma expectativa de saídas, né, de alguns jogadores que não estão rendendo. Marcelo Teixeira falando sobre isso, e a gente vai falar já já. Mas aí chega na quinta-feira, seria mais ou menos já hoje aqui, por exemplo, para jogo seria hoje, mas vai ficar para amanhã de manhã, porque eu não consegui não falar sobre isso. Que aí o Santos vai e me anuncia uma renovação de 2 anos com o Alex. Anunciou também a rescisão do Ivonei, a gente vai falar disso. Possíveis saídas, né, que são Nonato e Casares também. Possíveis chegadas eu vou deixar para outro vídeo, depois vocês vão entender o porquê. Marcelo Groi e Léo Natel, meu Deus. Mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre essas saídas e uma que fica, né, um jogador que fica, que permanece, uma permanência, pronto, dizendo melhor, né? Vou começar com os mais recentes, depois para ir para os mais antigos, que é o primeiro é o Alex, né? O Alex justamente foi anunciado hoje por volta ali de meio-dia. Aliás, anunciado não, porque o Santos ainda não anunciou, né? Mas por volta de meio-dia, a Laura Marcelo, do Diário do Peixe, postou que o Santos acertou a renovação com o Alex por 2 anos. O contrato dele que acabava em dezembro desse ano, 2024. Depois até ela soltou a matéria no Diário, mas enfim, primeiro foi só um tweet. E aí eu já fiquei indignado, porque eu já falei pra mim, o Jair tinha que ser titular desse time, nem reserva. Ah, mas vai ser o Joaquim, vai ser o Gil? Não sei, não me interessa, isso é problema do Carille. Mas o Jair tinha que estar jogando. E o Jair jogando seria o Joaquim ou o Gil primeiro reserva. Tudo bem, não quer tirar nenhum dos dois? A zaga titular é os dois? Então o Jair tinha que ser o primeiro reserva. E não é. E o primeiro reserva é o Alex. Aí você traz de volta o Baço passa na frente do Jair, porque tem aquele código, né, não falado entre os jogadores, os times do Brasil, os técnicos, enfim, que sempre o jogador mais experiente ganha a vaga, né? A não ser que seja um negócio assim muito fora da curva, que eu até acho que o Jair mas é um negócio absurdo assim, que aí o mais jovem ganha a vaga, igual foi o JP Sherman, pronto. Ótimo exemplo aí de casa, que é muito melhor que o Aderlan, que é um bom lateral, tá? Mas, enfim. O Alex, em 5 anos de profissional, e ele não se profissionalizou aqui no Santos, tá? Pra vocês saberem, ele se profissionaliza no Fluminense. Inclusive, eu descobri isso, a estreia dele como profissional é contra o Santos. É aquele 3-0 na Vila que o Santos bate o Flu em 2018. Um gol do Gabigol, outro gol do Carlos Sanches. Eu tava na Vila esse dia gravando o meu TCC, eu não vi 2 dos gols porque eu tava filmando a torcida. E aí eu vi o gol chegando e tive que filmar a reação da torcida. Mas enfim, grande dia. O Santos joga com aquela camisa dourada até. Não lembro de quem foi o outro gol, eu vi aqui antes que foi nesse jogo que ele estreou, me surpreendi. Enfim, ele estreia como profissional contra o Santos, depois ele vem para o Santos, para a base do Santos, né? Não sei se ele chega para o Sub-23 ou para o Sub-20, mas enfim, em 2019 ele faz um ano ali fora do profissional do Santos, em 2020, a partir de janeiro de 2020, ele sobe para o elenco profissional. Desde essa época, ele nunca teve uma sequência maior que 3 jogos como titular no Santos. Seja por suspensão, lesão ou qualquer coisa. Nunca mais que 3 jogos. E no empréstimo, ele foi emprestado, é bom lembrar, no meio de 2021 até o meio de 2022, para o Famalicão, ele nunca fez mais que 5 jogos. Também, seja por suspensão, lesão. Às vezes ele fez 5, ficou fora de 1, fez mais 5. Mas não teve uma sequência porque ele ficou fora de algum jogo por algum motivo. Um cara que tem já 25 anos, atuações muito questionáveis, para não falar outra coisa, tá? De verdade, eu lembro de um jogo bom dele, que eu acho que é um jogo bom dele, que é aquele contra o Galo do Sampaoli, o Galo Atlético Mineiro, claro, não o Alexandre. Quando o Santos vence aqui na Vila por 3-1, e ele acho que faz um bom jogo, se a minha memória não está me traindo. Eu de verdade não lembro nenhum jogo que, nossa, tem uma outra atuação ok, nada demais. Ano passado mesmo, quando o time dá uma pequena acertada, é quando coloca um esquema de 3 zagueiros e ele entra, né? Mas depois ele fratura o tornozelo e sai do time. Enfim, uma bem pequena acertada também, tá? Enfim, aí um cara que passaram isso aqui desde 2020. Eu não gosto muito desse argumento porque
às vezes pode ser alguma injustiça, porque muitas vezes passa treinador ruim por aqui, tá? E passou, 2022 e 2023 é a prova. Mas o Alex, ele tá à disposição de um técnico aqui no Santos desde 2019. E nesse tempo passou o próprio Carille lá em 21, passou o Sampaoli em 19, passou o Cuca em 20. O Diniz, que começa o trabalho bem em 21, depois tem uma queda e tal. Enfim, 22, 23, realmente, né, uma tristeza. E ele nunca conseguiu se firmar. Cara, não entra na minha cabeça, cara. Não entra na minha cabeça você renovar por mais 2 anos, quando você tem um talento tão grande como o Jair ali. E se for pra ter o Basso de volta, eu acho o Basso mais zagueiro que o Jair, mas também não acho nada demais, tá? Gosto de enfatizar isso aqui. Cara, não tem necessidade. Aí você vai gastar com o cara, mas o salário é baixo, mas salário, se é só pra compor elenco, sobe o menino da base. Não faz sentido. O zagueiro você contrata pra ser titular. Ou igual você tem o caso do Jair. O Jair tá na base, tá em casa. Mas enfim. Ano passado, esse ano ele jogou 2 vezes. Contra o Amazonas lá, que a gente perde por 1-0. E contra o Avaí, ele entra no final do jogo, voltando lá da fratura dele. Ano passado, ele fratura inclusive num treino, né? Depois, na semana de treinos, depois da derrota para o América Mineiro por 2-0, que ele jogou como titular. Antes disso, ele joga como titular contra o Galo, que a gente também perde 2-0, e como titular contra o Grêmio aqui na Vila, que a gente ganha por 2-1. Essa foi a sequência dele. Antes disso, voltando lá para umas semanas antes, ele tinha tido uma sequência de 3 jogos como titular também. Santos 2, Botafogo 2. Não, essa eu acho que ele entra nessa partida, deixa eu ver. Só para não ser injusto também. É isso mesmo, ele entra no final dessa partida. Quando inclusive tava 2-1, a gente toma um gol de cabeça, né? Não tô falando que é culpa dele, mas o zagueiro é pra estar ali pra isso, né? Mas beleza. Contra o Flu ele é titular, a gente perde por 1-0 lá, né? Lá no Maracanã. E contra o Atlético na Vila também a gente empata, ele também é titular. Não quero culpar o Alex, não tô falando que os resultados nesse jogo é culpa dele, claro que não, longe disso, porque o time do ano passado era uma merda. Mas é sintomático, né? Antes disso, a gente volta e a maior sequência que ele tinha tido era em 2023. A gente perde pro Corinthians, perde pro Flamengo e vence o Atlético Goianiense fora de casa. As 3 sequências de 2022. Ele foi titular nesses 3 jogos. Repito, não estou culpando o Alex, mas é um pouco sintomático, né? Esse gol, esse do Maracanã, a gente perde pro Flamengo, foi gol dele, inclusive, o primeiro do Santos. Tava lá no Maracanã. Bom, enfim. Aí voltando mais, a última grande sequência dele como titular tinha sido lá no Famalicão, que ele foi titular, como eu falei, por 5 jogos, aí ficou fora de um. Ficou fora 1 mês, né? Ali eu não sei se foi lesão, provavelmente. Depois ele volta e é titular por mais 5. Ele até atuou algumas vezes no Famalicão, né? Eu vou olhar aqui certinho. Se eu não me engano, foram 19 jogos que ele fez lá, 17 como titular. E o Famalicão quis comprar ele, mas por um preço menor do que o da multa, que era 800 mil euros. Multa não, era a opção de compra, né? Ou seja, achou que ele não valia tudo isso. Ou não tinha dinheiro também, sei lá, problema deles. Mas assim, viram que não era um atleta que valia tanto esforço. O Santos na época achou que ele ia estar valorizado, que o mercado europeu ia querer ele. Tem uma matéria do Lance, inclusive, que eu desacreditei quando eu li. E falava que o Santos, o mercado europeu, enxergava ele como um possível substituto para o Lucas Veríssimo. Matéria do meio de 2022, algo que não se provou, né? Porque depois que ele volta do Famalicão, vejam bem, ele volta do Famalicão, ele só atua contra o Fortaleza no 0-0, depois ele fica no banco por muito tempo até esse jogo contra o Corinthians que eu falei, essa sequência de Corinthians, Flamengo e Atlético Goianiense. Ou seja, gente, é um cara que tem 5 anos de profissional, que nunca se firmou em lugar nenhum, com técnico nenhum, que eu não entendo porque o Santos deu mais 2 anos de contrato, eu já cansei de falar dele. E eu, sinceramente, não entendo como tem gente que defende o Alex, tá bom? Chega de falar de Alex. Aí a gente passa pro Ivonei, só pra pontuar que eu não queria que renovasse de jeito nenhum. Pra pontuar, Ivonei, também foi no final do resenha, por volta das 11 horas, o Santos anunciou rescisão de contrato amigável com o Ivonei. Até falou aqui os dados dele, 39 jogos, 1 gol e uma assistência, ele profissionalizou em 2020 também, e volta para a base, né? 22 ele faz um ótimo paulista com o Santos campeão, mas enfim,
eu já fui mais favorável a testar o Ivonei. Acho também que ele entrou em muitas bagunças, né? Mas quando ele foi pro Botafogo e teve algumas chances, ele não conseguiu corresponder em um nível inferior, que é o nível que a gente tá agora, Série B. Tudo bem que o Botafogo do ano passado era um time medíocre, que terminou em 12º, então não tinha muito também o que tanto cobrar alguma expectativa, mas assim, demonstrar alguma coisa, algum destaque individual, não teve. E assim, tinha um contrato até o meio do ano que vem, julho de 2025. Acho que beleza, é uma renovação que até vi gente falando, mas não era melhor ter ele no banco do que Casares, Serginho? Mais ou menos, porque assim, normalmente quando a gente usa esse argumento, é um cara que não vai render tanto, mas é da base, está custando menos. O Ivonei tem um contrato alto, o Ivonei na última renovação dele, tinha especulação de Barcelona, de times europeus, então o Santos deu um salário um pouco maior para ele. Então eu entendo também, ele que estava no portão B, né, não estava jogando nem sendo aproveitado. E as últimas atuações dele foram lá no Catar, no time Sub-23, né, que foi para lá pro Catar. Que ele até faz um gol no Aldo Raio, né, de pênalti. Naquela partida foi 2-2. Mas esse gol não conta nas estatísticas aqui. O gol dele como profissional é contra o Inter, no 2-0 em 2021. É um jogo que o Santos está todo baqueado, cheio de desfalque, muitos casos de Covid, ou foi 2020 até, não sei. E ele faz um gol de falta, né? Ele vai cruzar para a área, a bola entra direto. O gol dele, e o outro assistência é contra... É alguma falta que ele cobra para a área também, acho que é contra a Ferroviária no Campeonato Paulista. Enfim, também não acho que vai fazer falta, acho que poderia ter tido talvez mais oportunidades em time organizado, poderia, mas repito, se no Botafogo também não conseguiu jogar absolutamente nada, a ponto de o Botafogo nem tentar renovar um empréstimo, acho que está explicado um pouco por aí também, né? E aí a gente volta para os mais antigos, que foram no começo da semana, lá no dia 10, segunda-feira, né, dia 10. Sim, isso mesmo. Foi a reunião do conselho, o Marcelo Teixeira falou durante a reunião e falou após também para o Felipe Camargo lá do De Olho no Peixe, falou em entrevista rápida, que não vai renovar com o Casares, vai emprestar o Nonato. E o Casares, além disso, poderia ser negociado. Então, eu estou tentando abrir aqui, tô procurando se tem as falas dele aqui. Não tem. Eu estou na matéria do GE aberta, não pedi o vídeo do De Olho no Peixe emprestado, então por isso que eu não vou colocar aqui. Se eu pedisse, certamente eles cederiam. Eu sei, um abraço a todos do De Olho no Peixe. Mas, enfim, ele falou basicamente que o Nonato seria emprestado a um clube do Japão, a gente ainda não sabe qual é esse clube, mas vale lembrar que ele tem um contrato longo, né? O Nonato foi comprado agora, mandaram o Juan Seco, o Ludogorets mandou ele, primeiro por empréstimo, depois o Santos oficializou em definitivo e ainda ficou devendo 500 mil ao Ludogorets, né? Vale lembrar isso aí também. Meu Deus, né? Tem contrato até o fim de 2026. Se ele for emprestado por um ano, ele volta ano que vem e ainda tem mais 1 ano e meio de contrato, o Nonato. Complicado, né? Era um cara que eu falei aqui, acho que para você ter como opção no elenco era ok, mas se fosse naqueles moldes, no empréstimo, igual estava no passado, não acho que valeria ter gastado o que gastou, e eu lembro de citar isso no Resenha Santista. Se fosse também, talvez, uma troca sem valores ali, de um para o outro, talvez até consideraria. Mas, enfim, é uma negociação que não faz muito sentido. Agora vai ser emprestado, a gente espera que com valor de compra legal fixado, ou uma obrigatoriedade até talvez de compra, para o futebol japonês. Não acho que vai fazer falta, o Carille pediu ele, né, no começo do ano, falou que ia ser utilizado. Mal jogou, quando jogou foi mal. Se eu não me engano, ele tem 8 jogos aí durante esse ano e não correspondeu, né? Não correspondeu o Nonato. O Casares então piorou. O Casares assinou o contrato. Apostar no Casares em 2024 é um negócio assim de maluco, né? Mas enfim, tem um gol no Santos no ano, que ele contra a Inter de Limeira, que até valeu uma vitória quando não valia mais nada, né? A gente já tinha até a primeira vaga do grupo classificado na primeira fase do Paulista. Bom, um jogo que ele não jogou nada, inclusive, e o zagueiro errou, colocou no pé dele e fez o gol, mas não rendeu nada, tem um salário baixo, é verdade, mas o Marcelo Teixeira disse que tinham duas equipes de Série A e uma de Série B interessadas no Casares. Meu Deus,
Mas enfim, tomara que aí o Santos não só com a liberação conseguisse algum dinheirinho, mas se não conseguir também libera, porque aí eu acho que o Casares saindo, você abre um espaço para o Miguel ser essa segunda opção de meia. O Miguelito que fez gol ontem até no amistoso da Bolívia, perdeu o Equador por 3-1, ele fez o gol. Então acho que é uma boa limpa no elenco. Acho que é uma coisa interessante de você se fazer, já que viu que o cara não tá rendendo, não tá sendo aproveitado, e quando entra também quebra a bola, né, pra falar o português. Então, basicamente é isso. A questão é que a gente vai ter que ver que tipo de chegada que vai acontecer nesse meio de ano, se vai ser jogador para compor elenco. O Galo disse que não, o Galo disse que seria jogador para chegar, que seria uma janela mais forte. Vamos ver, né? Mas enfim, fiquei devendo, o Nonato fez 8 jogos esse ano, tá? Mais alguns ano passado, totalizou acho que 14, ele com a camisa do Santos tem um gol, aquele contra o Flamengo. Enfim, é isso, só para deixar vocês irritados, igual eu fiquei, porque sinceramente essas negociações, é bom essas saídas aí, mas renovar com o Alex me dá uma quebrada, viu, no ânimo. As chegadas, como eu falei, possíveis chegadas, prováveis chegadas, não sei, Marcelo Groi e Léo Natel, a gente fala em outro vídeo. E também amanhã cedo tem pré-jogo aqui de Operário e Santos. Fechou? Comenta aí o que você acha dessas negociações. E até a próxima. Valeu.